O Vasco estreia nesse domingo contra o Santos. E o que está faltando? Será que o time está preparado? Vamos falar também dos lesionados e da polêmica venda de mando de campos aqui para Brasília. Se liga comigo depois da vinheta, eu te conto tudinho. Vambora! Salve, salve família vascaína, tudo bem com vocês aí? Benjamin Júnior de volta aqui na área para mais um videão para o canal Vascaíno Júnior. Como de costume, vou pedir aqui a gentileza, por favor, vamos deixar aquele like aí para poder fortalecer nosso trabalho aqui e ajudar a recomendar esse vídeo aqui para mais vascaínos. Caso não esteja inscrito, né, esteja chegando aqui pela primeira vez, esse é o momento, ó, clica aqui, ó, inscrever-se. Tá nesse cantinho aqui, tá? E vem fazer parte aí, ativa o sininho. E se tu é brabo, compartilha esse vídeo aqui nos seus canais de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, no X, aonde você quiser. Beleza, galera? Bom, é o seguinte, gente, nessa segunda-feira, dia 24, né, faltando aí, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias aí pro Vasco fazer a sua estreia. Algumas pendências foram apontadas aqui, né? O Globo Esporte trouxe, a gente vai estar aqui reagindo a essa matéria e dando nossa opinião, tá bom? Recuperar os lesionados e definir o time titular são as pendências do Vasco para o início do Brasileiro. O Vasco tem alguns pontos de interrogação na escalação para a partida contra o Santos, né? A comissão técnica de Fábio Carille trabalha para recuperar Tietê e Coutinho a tempo da estreia, com a intenção de deixá-los em condições para começarem como no time titular. Caso não tenha condições físicas de iniciar a partida, o Vasco terá que substituir 2 de seus principais jogadores do meio campo. No último jogo treino contra o Boa Vista, Souza e Garré foram os substitutos de Tietê e Coutinho. As opções. A tendência é que o teste com Souza não seja repetido na estreia. Paulinho e Jair largam na frente do volante de 36 anos para a vaga de Tietê. No meio, as opções são as mais escassas, né? Garré surge como favorito na vaga de Coutinho. Caso o camisa 11 não tenha condições por ter atuado nos 2 testes no período de 100 jogos, né? Payet corre por fora, enquanto Estrela ainda é desfalque na equipe do Vasco. A comissão técnica também trabalha, né, com o retorno de Adson, mas esse está praticamente descartável de começar a partida como titular, pelo tempo de inatividade, obviamente, né? Em entrevista ao Globo Esporte, Carille disse que tem como planejamento usar o atacante por 20 a 25 minutos. Ainda há ajuste também na sequência do time titular. Maurício Lemos e João Vitor devem fazer a dupla de defesa. Os dois atuaram junto apenas uma partida oficial, no clássico contra o Flamengo, quando o zagueiro uruguaio entrou nos 20 minutos da partida, né? Ainda não foi titular, eu acho, só atuou nessa ocasião aí. O encaixe do ataque também carece de mais testes. Sem Coutinho nos últimos jogos, né? Ryan saiu da ponta direita e se tornou um segundo atacante atrás de Verratti, com Garré pela direita e Nuno pela esquerda. Meu amigo, eu vou te falar, porque tem hora que a gente lê as notícias assim e eu gosto de reagir a elas aqui para eu não perder a minha interpretação, tá? Vamos colocando aqui o treino aqui que eu quero comentar isso aqui, porque parece, bicho, que o cara tá fazendo tudo errado, cara. Primeiro assim, olha só como é que assim, ele vinha nos jogos, né, nos últimos jogos, que por incrível que pareça, o Vasco jogou contra o Nova Iguaçu e as 2 partidas contra o Flamengo, de uma maneira que foi melhor do que estava vindo, tá? Ainda insuficiente para vencer o Flamengo e tudo mais, tá? Dito isso, vamos lá. A gente esperava, por exemplo, que o reserva natural do Coutinho, não estou falando do Payet, porque o Payet, para mim, é mais questão mesmo de renovação de contrato do que tudo. Porque se eu não vou contar com o cara pro resto da temporada, o contrato dele acaba agora em maio, para que eu vou treinar o time com base no Payet? Deixa o Payet ali, se eu precisar dele, ele for útil para entrar num finalzinho, alguma coisa, a gente coloca, tá certo? Agora não, a gente jogou muito com o Nuno Moreira, e agora o Garré aparece como opção. Que seja, não estou lá vendo o treinamento, estou falando que o recorte inicial não foi esse, tá? Souza, cara, poxa, outra coisa, sei lá, será que não existe ali um interesse político em coloca o Souza para jogar, pelo amor de Deus, só para eu ter razão de ter contratado ele e não ficar feio?
Porque, cara, o Souza tá sem condição nenhuma. Ele, no tempo que jogou, ele só fez cagada. Ele, assim, ele não ajudou, ele só atrapalhou, né? Aquele jogo contra o Juventude ano passado, o cara mal entrou em campo, foi expulso. Então, assim, cara, não dá. Olha lá, o treinamento do Vasco, um bobinho. Entendo que não vão liberar para a imprensa algumas coisas, mas sei lá, eu fico olhando pro treino assim, eu não vejo, sabe, um time. Cara, eu quero ver um cara pelo menos finalizando em gol, dando um chute mais forte, pra tu ver que a pegada tá boa. Agora, sabe, a imagem que eu fico. Isso é treino, pra mim não nem mostraria esse negócio aí. Pra mim, sinceramente, eu nem mostraria esse treino aí, sinceramente. Né? Mas enfim, tá? E aí a gente tem ali o Tietê, que também não tá tinindo. Aí o Ryan entrando atrás do Verrete. Maurício Lemos de titular na vaga do Lucas Freitas. Cara, eu não consigo me animar para esse jogo contra o Santos. Vou torcer pra caramba, espero estar errado, espero. Mas o treinamento, essas 3 semanas de treinamento, a gente só escuta falar porque a gente não viu, né? Eu não vi jogo, só escuta falar. Eu não sou repórter, não tô lá, não dá pra apurar, não tenho fontes confiáveis. Mas a gente escuta falar só que tá piorando. Incrível, treina e piora, né? Então, assim, jogou contra o Maricá, ganhou de 4-2, mas tinha perdido de 2-1 com o time titular. E agora, com Boa Vista, o time titular também perdeu. Pô, tem que ter uma coisa errada aí. Não é possível, né? Então vamos ver o que o Carille traz aí, eu não sei. Claro que a atmosfera do nosso estádio vai contar muito. São Januário, espero que esteja cheio, lotado, né? E que os atletas estejam todos à disposição, né? E é deles que eu falo agora. Segundo no treino mesmo aí, você vê que o Felipe Coutinho e o Adson treinaram normalmente com o restante do elenco. Acabei de mostrar as imagens para vocês aí, né? A gente pode até ir colocando de novo aqui. E isso é importante, né? Enfim, mesmo que o Adson não treine de titular, né? Eu acho importante, tá aí o Felipe Coutinho, o Hugo Moura, o Souza, meu Deus do céu, cara. O que eu não queria ver era Souza, nem o Jean David aí, sabe? Mas acho que o Jean David agora não entra mais nunca nesse time aí. Com o Nuno Moreira, se bem que o Carille também, eu vou te contar um negócio, né? Mas tá aí, gente, é isso, tá? É isso. A gente tem que se preparar, porque olha a maratona de jogos aqui, tá? O Vasco estreia agora domingo, dia 30 com o Santos, já na mesma semana aí, né? Mal descanso, já tem que pegar um avião, subir o morro, ir lá pro Peru, lá em Arequipa, subir 2.300 metros para jogar contra o Melgar, que é líder do campeonato peruano. Depois retorna uma outra viagem difícil, pegar o Corinthians na Neoquímica Arena. Depois o Vasco recebe o Porto Cabede em casa, recebe o Sport, recebe o Ceará. Ficou bom aí, né? Pelo menos aí, né? 3 jogos no Rio de Janeiro e depois continua ali para pegar o Flamengo, certo? E ainda fica ali para pegar o Lanús, olha só. Então o Vasco vai ficar uma sequência boa sem viagens. Não ficou tão ruim, não. E o Cruzeiro, então, olha só. Ah, não, o Cruzeiro já é fora, né? Ah, não, gente, é porque aqui o cara que fez a arte aqui, ó. Enfim, o Vasco sai para jogar contra o Ceará. O cara não sabe fazer arte de futebol, não. Tá, então vamos recapitular aqui. O Vasco viajou para pegar o Melgar, aí sai para pegar o Corinthians. Depois disso, fica em casa. Joga com o Puerto Cabello, joga contra o Sport em casa, sai, vai até Fortaleza pegar o Ceará, retorna para pegar o Flamengo e depois pega o Lanús em casa e aí sai até Belo Horizonte para pegar o Cruzeiro. Depois dessa rodada aqui, né, eu acho que depois tem mais. Não, depois já é o jogo aqui em Brasília com o Palmeiras, que agora é o que eu quero falar aqui, né? Que é sobre as vendas do mando de campo aqui, que muita gente falou disso aqui e é um assunto muito polêmico aqui, tá bom? Ó, vendas do mando dos jogos contra Palmeiras e Botafogo foram feitas pela gestão Pedrinho e não pela 777, né? 77 agora é o seguinte, pode aparecer muita coisa, né? Como não tem nem representante legal pro cara se defender ou rebater,
Todo mundo, qualquer coisinha, não, foi a 777. Acabou isso aí, não vem com essa onda não. O jogo do Vasco contra o Palmeiras será em Brasília pelo Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que foi publicado pelo GE nesta manhã, a negociação foi feita pela atual gestão, não pela 777. Pedimos desculpa, o GE está se retratando. A reportagem do GE apurou que além do jogo contra o Palmeiras, a partida contra o Botafogo pelo lado brasileiro também foi vendida para Brasília, pela atual gestão. O clube ficou satisfeito com os valores oferecidos na negociação. O Vasco receberá 2 milhões por cada partida. Além disso, no duelo contra o Palmeiras, o clube poderá receber uma bonificação extra de 500 mil, levando a receita total para 4,5 milhões, caso o público seja maior a 50 mil. O clube considerou os números positivos. Recentemente, o Santos vendeu 3 jogos por 3 milhões. 2 desses também serão no Brasileiro, ou seja, cada jogo por 1 milhão. Metade do que o Vasco conseguiu nos acordos, né? Ótimo. O Vasco também quer aproximar os sócios fora do Rio de Janeiro, explorando o alcance nacional da torcida. No dias que antecederam as últimas partidas fora do Rio, o clube promoveu eventos e ativações voltadas para o público local, como aconteceu em Manaus, Vitória e Brasília, como o clássico contra o Fluminense vendido pela 777. No ano passado, o Vasco havia vendido 2 jogos para fora do Rio de Janeiro na gestão da 777, um contra o Palmeiras e o outro contra o Fluminense, na mesma competição. A diretoria de Pedrinho negociou para que o clássico carioca do Brasil fosse disputado no Newton Santos e a realização do jogo em Brasília. Ficou, né, para o Carioca desse ano. Cara, o que acontece aqui, gente? Isso aqui é uma coisa que a gente vai saber se foi boa, se foi ruim depois que o jogo acabar. Se perder, foi péssimo. Mesmo com dinheiro. Se ganhar, foi um negócio da China. E aí eu te falo mais. Eu sei que também a gente tem que pesar a situação financeira do Vasco. Certo? E em São Januário, lotado, lotadaço, abarrotado, ali o Vasco não consegue nem 1 milhão de lucro. É 500 mil, 600 mil. A gente está falando ali de 2 milhões. Já é uma grana. Para um time que está sufocado, é ali. Só que, volto a falar, sempre o Campeonato Brasileiro, para mim, é prioridade. A gente está na situação que está porque a gente caiu no Brasileiro seguidas vezes. Se a gente tivesse na mesma situação, mesmo com a dívida que tem hoje, do mesmo jeitinho que está, se não tivesse caído nenhuma vez, no mínimo, a gente tinha um time com autoestima elevada, com a torcida com a autoestima elevada. Entendeu? As coisas não seriam dessa maneira. Então, tudo aconteceu de ruim no Vasco porque o Vasco caiu desse tanto de vez aí. Então, não dá para você chegar no Campeonato Brasileiro e menosprezar a competição simplesmente vendendo 2 clássicos desse aí. O Botafogo eu acho mais grave. Por quê? Dos clubes atuais, o Vasco é o único clássico que o Vasco manda em São Januário é contra o Botafogo. O resto, o Vasco ou leva pro Newton Santos ou pro Maracanã. Com o Flamengo, os dois no Maracanã. Contra o Fluminense, o Vasco nos últimos 2 anos levou pro Newton Santos. Entendeu? E aí o único clássico que tu tem ali, e o Vasco vence o Botafogo em São Januário, né? Foi assim no ano retrasado, em 23, 1x0 gol do PH. Esse ano gol de 1x0 do Verrete, com o Verrete. Ano passado empatou em 1x1. Mas o Vasco em São Januário, ele é muito forte e faz esse mando de campo valer. Aí tu pega o do Botafogo e vende. Não dava pra vender um jogo com o Ceará, né? Também acho que o contratante ele quer um jeito de encher o estádio, né? Não só pela parte do Vasco, mas com a outra torcida que também é presente aqui. O Botafogo vive uma boa fase, então com certeza o Botafogo vai colocar seus 15 mil lá, né? Enfim, talvez aí chegue perto dos 50 mil se os 2 times estiverem numa boa fase nessa ocasião. O ano passado o jogo com o Vasco e Palmeiras passou de 60 mil. Então realmente é atrativo para a Arena BRB fazer e comprar e ofertar esse valor todo para o Vasco. Então, a minha opinião é assim, não venderia nesse momento, esperava o Campeonato Brasileiro começar, se o Vasco está bem, está encaminhado, vamos pensar, agora, antes do campeonato começar, vou te falar, se o Vasco tomar 3 raquetadas, 4 raquetadas aí logo no início, ainda vai vir jogar com o Palmeiras, o Pedrinho vai caçar pra cabeça. Entendeu? Ou ele tá muito confiante, ou ele tá vendo os treinos ali e falou, cara, agora o time tá bala, vou vender porque não tem problema, o Vasco vai ser favorito aonde for. Agora, ele abrir mão de 6 pontos, tô falando que já abriu mão não, estou falando que era um pouco menos complicado jogar em São Januário, que é a nossa casa, onde a gente tem a força. E olha que eu sou de Brasília, tá, gente? Moro no Distrito Federal. Tá? Mas eu entendo que primeiro o Vasco, depois as vaidades.
tá depois a grana, porque não adianta nada vender 2 jogos, ganhar 4 milhões, 5 milhões e chegar no final lá, tá lá sofrendo, agonizando para poder não cair. Sendo que a gente poderia ir para uma Sul-Americana e esses 4 milhões aí não é nada. Então, sinceramente, não entendo isso, tá? Seria natural você vender um Flamengo, porque Flamengo não vende jogo, cara. Palmeiras não vende jogo. Agora, por que, que o Vasco vende? Eu sei que tá precisando de grana, mas os caras nem vender, vende. E eles poderiam. Ah, vou vender, quer quem? Vende esse jogo aí, ó. Vamos lá. Tem um time bom, vai ser favorito aonde for. Enfim, né, gente? A gente não. Tá aqui, essa foi minha opinião. Bota a sua opinião aí nos comentários e o que, que você acha dessas vendas de mando de campo aqui para Brasília aí, antes do campeonato começar e o Vasco precisando tanto dessa pontuação. Beleza, galera? Me despeço aqui, amanhã eu tô de volta. Uma ótima noite para você, a gente vai se falando. Tchau, tchau.